Mas, assim, o título aí, o que é Big Data? Hoje podemos definir o Big Data como sendo uma coleção de conjunto de dados grandes, né, conjunto de dados grandes e complexos, que não podem ser processados por bancos de dados ou aplicações de processamentos tradicionais, ou seja, ele não pode ser processado aí por um computador, por um laptop, né, ele precisa de um computador muito grande, um banco de dados muito grande para poder fazer esse processamento, né. Então a gente colocou até uma observação aqui embaixo, né, que o Google estima aí que a humanidade criou nos últimos 5 anos o equivalente a 300 exabytes de dados, ou seja, 300 quintilhões de bytes de dados, ou seja, é muita coisa, é muita informação. O Google, o Facebook, o Twitter, essas mídias de redes sociais estão produzindo os dados a todo momento, né, com a ajuda nossa, celular, televisão, com tudo isso. Só que assim, o Big Data ele já existe há algum tempo, né? Não, ele não é de hoje. Só que hoje em dia nós geramos muito mais dados em uma velocidade muito mais rápida, né? Então assim, a gente está mexendo no celular, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, a gente está gerando dados para as empresas, né? A gente está gerando dados para as empresas, compra na internet, tudo isso acaba gerando dado. Só para efeito aí de curiosidade também, hoje são gastos mais de 4 bilhões de horas por mês para assistir vídeo no YouTube. Ou seja, isso no global, né? Isso no mundo inteiro. Então é muita informação, é muita coisa. Imagine o quanto de dados está sendo gerado aí, né? Ou também 30 bilhões de imagens são publicadas por mês no Facebook. É muita imagem. Ou seja, eles têm um banco de dados aí de imagens muito grande, muito complexo, né? Para gerar essa demanda. Ou, pior ainda, 200 milhões de usuários ativos por mês publicam aproximadamente aí 400 milhões de tweets por dia, né? Então, assim, é muita informação, é muita geração de informação, é muito conteúdo, né, que a gente acaba disponibilizando para as empresas, né? Sociedade movida a dados. Acho que a Nathalie não tá mudo dela, né? Fone, peraí. Isso. Bom, desculpa. Erro técnico, então. A partir dessa introdução que o Marcos falou sobre o que é o Big Data e como que é esse gerenciamento dessa grande quantidade de dados, a gente pode trazer isso para o nosso contexto atual. Nós vivemos hoje uma sociedade movida a dados. O que seria uma sociedade movida a dados? Ela é o quê? Quando nós, se a gente for traçar uma linha histórica das revoluções industriais, nós temos aí 3 revoluções industriais, que foram revoluções praticamente de um tempo analógico, e a 4ª revolução industrial, que nós chamamos também de revolução digital, que aconteceu na virada do século e teve uma ascensão maior quando veio o uso da internet. Né? Como diz, tem um escritor muito famoso, que tá meio que na moda agora, que escreveu o livro Homo Sapiens, e tem o atual livro dele, que chama Homo Data. Ele fez uma definição muito interessante, que ele disse que nós tivemos uma evolução do Homo Sapiens para o Homo Faber, né, que é o homem que trabalha, que cria, que é aquele homem que está no chão de fábrica, para o Homo Data, que somos o que nós somos hoje, né? Nós somos o Homo Data, aquele que gera e consome dados o tempo inteiro. Então, assim, quando a gente vê essa imagem, que assim, os dados todo mundo, acredito que já tem ouvido por aí, muitas pessoas falam assim, os dados são o novo petróleo. Por que a gente pode fazer essa analogia? Que é uma analogia que mais clara
que tem, que é, hoje, a gente pode pegar o exemplo mais recente, agora em abril, um barril de petróleo chegou a custar $7. Teve em estados dos Estados Unidos que ele chegou a custar $5. Então, assim, se você pega $5 no barril de petróleo, você paga $15,99 numa assinatura de Netflix, o que vai gerar mais valor para você? Os dados, porque o Netflix, ele está coletando dados o tempo inteiro e gerando valor, e fazendo valor, e vendendo, e fazendo dinheiro com seus dados. Então, assim, dentro dessa analogia, quando a gente fala os dados são um novo petróleo. Alguém quer falar? Os dados são um novo petróleo, por quê? Porque tal como o petróleo, ele precisa ser extraído, ele precisa ser refinado e tratado, assim como o Marcos já disse, né, nas definições do conceito de Big Data. Só que há uma grande diferença. O petróleo, ele é uma fonte que ele vai acabar um dia. E o dado, não. O dado, ele é uma fonte que não se esgota. Tá, Marcos? Olha, eu só vou fazer um comentário aí que eu acho legal também. Você falou assim que hoje os dados são o novo petróleo, né? Tem muitos especialistas dizendo que ele já não é mais o novo petróleo, ele já é muito mais valioso que o petróleo, igual você comentou aí, né, igual você comentou aí com o valor aí dessa informação. Que muitos países se enriqueceram com o petróleo, sim, isso é verdade, né? Só que hoje em dia, quem souber utilizar os dados a seu favor, né, ele vai conseguir enriquecer muito mais, ou seja, é o novo combustível, né? O dado é o novo combustível das empresas, né? Então é um conceito bem legal. Tanto que nós podemos ver, há 10 anos atrás, as empresas mais valiosas do mundo eram a maioria empresas que era a Petrobras, já chegou a estar no topo das empresas mais valiosas do mundo, Coca-Cola, não tinham quase, a única empresa que sempre ficou meio que no topo, sempre foi a IBM, a Microsoft, mas hoje nós temos as empresas tops do mundo, são só as empresas que trabalham com tecnologia e são diretamente, o insumo deles são os dados. Passa, por favor, Marcos. Isso. Então, para a gente poder entender todo esse mundo, o que é o Big Data, né? Como que eu vou utilizar o Big Data? Todo mundo fala, o que é Big Data? Mas espera, mas o que é isso? Isso é um sistema? É uma coisa que eu posso pegar? Quais são as características que eu preciso utilizar se eu quiser trabalhar com isso? Você precisa conhecer umas características essenciais. São as primeiras as características que a gente pode utilizar, que são as principais. Existem, surgiram 3, depois mais 3 e outras 3, e assim, tem gente que define como 10, tem gente que define como 7. Então, assim, depende muito daquilo para o que ferramenta, para o que você quer aplicar e qual é o contexto da sua organização, enfim. Então, assim, os primeiros Vs, que são os essenciais, que também dá para você trabalhar, mesmo sem você precisar dos outros seguintes, são, a definição deles é bem clara, assim, apesar de parecer um pouco complicado, mas é uma definição muito clara. Por exemplo, o volume. O que é o volume? Uma quantidade de dados cada vez maior. O que é o volume? A gente está gerando dado o tempo inteiro. Essa reunião, ela está gerando milhões de dados. Todo mundo está entrando nos seus logins. Isso está gerando dados, certo? E-mails, redes sociais, imagens, vídeos. Isso é um volume gigante que está dentro de cada plataforma, que para você fazer uma separação disso, você vai ter que primeiro medir qual que é o volume de dado que você tem em determinado local, certo? A velocidade, ela se trata... Qual que é a velocidade que esses dados são gerados? É questões de segundos, né? A gente gera dados na internet, por exemplo, uma rede social é instantaneamente um dado gerando outro dado, que gera outro dado, e assim sucessivamente.
né? Os dados são compartilhados e, assim, é uma coisa que você não tem como... Você meio que... um pouquinho, não é impossível, mas é bem difícil, por isso que existem essas ferramentas, é você mapear um rastro desses dados todos, né? A veracidade. Essa é uma ferramenta muito importante dessa primeira etapa, que dessa quantidade inteira, você vai ter que extrair todos aqueles dados que são verídicos. Porque não adianta nada você trabalhar com dados que não são verídicos. Então, você precisa de ter uma veracidade em cima desses dados. Né? Então, assim, após um tempo, depois de 2005, passaram-se alguns anos, e aí um outro pesquisador adicionou outros 3 Vs. Esses 3 Vs, eles vieram para complementar aqueles outros. Por quê? Porque com o passar do tempo, a gente acha que, às vezes a gente pensa, vai demorar muito para existir tal coisa, mas, gente, a transformação da tecnologia, ela é tão rápida que a gente não sente ela passar. A gente não sente o tempo que ela está acontecendo. Enquanto a gente está pensando, ela está acontecendo. Então, assim, existiam ferramentas em 2005 que em 2013 elas se tornaram obsoletas. Então, elas precisavam ser analisadas e inseridas em um contexto atual. Então, assim, para você ter a veracidade, que é a confiabilidade da fonte da informação de onde esses dados estão. Então, na maioria das vezes, a veracidade, ela entra muito no exemplo do Waze. A gente pode colocar o Waze, por exemplo, que é uma plataforma onde os dados estão sendo gerados em tempo real. Por quê? Porque as pessoas que estão ali utilizando, está acontecendo um acidente em tal lugar. E ali as pessoas já estão vendo, já estão compartilhando, já estão verificando se é verdade mesmo, se aconteceu. Então, o dado gerado em tempo real, ele é um pouco mais difícil, porque a coleta dele tem que ser um pouco mais acurada, mas ele é um dado muito importante. A volatilidade, que é o referente ao tempo que o dado fica disponível. Eu tenho um dado que ele pode servir para minha organização hoje, mas amanhã simplesmente ele não tem mais utilidade para mim. Então, assim, eu tenho que verificar qual que é a relevância diante do contexto que eu tenho, daquela quantidade de dados, e olhar com um olhar bem apurado se eu vou precisar desse dado permanentemente ou se ele é um dado que talvez eu não precise fazer essa análise dele, porque ele não vai me servir para os meus próximos, os procedimentos futuros que eu vou precisar adotar. E o valor que se refere ao dado que, assim, eu julgo como o mais importante. Por quê? Porque o valor, ele já diz, assim, ele é muito claro, que é o valor agregado ao processo de coleta, armazenamento e análise. O dado, ele só vale se ele tem valor. Se você trabalha em uma organização, se você trabalha com dados, se você trabalha com informação, o que você precisa ter? Você vai transformar aquilo ali em quê? Às vezes o Facebook, o Twitter, o Instagram, eles transformam os dados deles em quê? Em valor, porque são plataformas que não são pagas, a gente não paga para utilizar, por quê? Porque nós somos o produto que eles precisam. Nós somos, a gente não paga, por quê? Porque o produto é a gente. A gente que é o produto que o Facebook precisa. Se não formos usuários, o Facebook não gera valor, porque ele não vai ter dado para publicizar, ele não vai ter dado para disponibilizar para empresas de terceiros. Então, assim, esse é o valor. O valor é um dos mais importantes. Marcos, liga o microfone. Agora eu vou falar um pouquinho aí sobre os outros 3 Vs, né? Já foram falados 6, vou falar mais 3. Esses 3 Vs que estão na tela surgiram em 2015, né? Que no caso aí é a vulnerabilidade, a validade e a visualização, ou visibilidade. A vulnerabilidade refere-se à segurança e proteção contra a violação dos dados. O que quer dizer isso? Na maioria das vezes, você tem um grupo de pessoas na empresa que quer acessar esses dados. Só que assim, você vê lá por fases, né? Por fases. O diretor pode acessar, o analista pode acessar,
o assistente pode acessar, o auxiliar pode acessar. Então, quanto mais dado você tem, maior é a informação, maior é a informação concretizada ali no caso, né? Vamos dizer assim, a informação falhou. A informação confidencial, exatamente. Então, você tem que ter níveis de acesso a esses dados. Ou seja, você vai ter que utilizar equipamentos, softwares para proteção desses dados, né, para não que ocorra aí desvio, essas coisas, e para controle de acessos também. A validade refere-se ao tempo que a informação continua sendo relevante. Então, vamos supor, o diretor pediu para você colher umas informações hoje. Só que assim, ele vai usar daqui 2 semanas. Tá, pode ser que daqui 2 semanas esses dados não tenham mais valor. A gente pode citar como exemplo aí as notícias. A notícia saiu hoje, só que o seu gerente vai utilizar isso aqui daqui 2, 3 semanas, um mês no caso, talvez essa notícia não tenha mais valor. Né? Então, tem que ver essa questão. Estou fazendo a extração dos dados. Então, é para hoje? Então, beleza. Então, já vamos fazer todo o processo. Né? Caso contrário, esses dados podem não ter validade lá no futuro. E a visualização ou visibilidade. Refere-se ao modo em que os dados são apresentados para facilitar a tomada de decisões. As informações devem ser acessíveis e legíveis. Aqui, no caso, é a forma como você pode apresentar essas informações. Né? É essencial que os dados tenham visibilidade para quem vai receber essas informações, né? Ou seja, tem que ser bem apresentado, exige um pouco da criatividade da pessoa que vai apresentar esse dado, que vai informar esses dados, né? Ele requer também algumas ferramentas capazes de processar, filtrar e criar gráficos, tabelas, para poder exibir essas informações para a sua diretoria, para os CEOs das empresas. Né? Então, esses três vezes aqui se tornam um pouquinho importantes também, né? E para todo mundo ficar... Só para complementar aqui um pouquinho sobre a vulnerabilidade, que também é um dado mais recente que surgiu após... a gente pode... O que a palavra vulnerabilidade já diz, né? O dado, ele está ali, os nossos dados estão aí expostos nas redes sociais. A gente aceita os termos quando a gente vai entrar ou fazer qualquer coisa. Quando a gente instala um aplicativo, quando a gente faz um cadastro, a gente aceita os termos, ninguém lê esses termos, mas a gente aceita. A gente não sabe para que esses dados vão ser utilizados. A gente não sabe se esses dados forem vazados, o que será feito com eles. Então, assim, essa vulnerabilidade, ela precisa estar muito clara dentro de um projeto, porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Agora, nós estamos vivendo uma pandemia. Todo mundo está em quarentena, alguns estados estão sendo um pouco mais rígidos, e São Paulo e Rio de Janeiro são os estados mais afetados. O estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, eles fizeram um acordo com as telefonias, as redes de telefonia, Vivo, TIM, para quê? Para que eles disponibilizassem os dados dos titulares dos aparelhos celulares para serem monitorados a sua geolocalização, para poder identificar os picos de aglomeração de pessoas, para verificar quantas pessoas estão cumprindo a quarentena. Aí eu digo, tá, qual que é a vulnerabilidade dos dados? Esses dados, eles precisam ser muito bem estudados, porque nós temos uma lei que não entrou em vigor, ela ia entrar em vigor em agosto desse ano, que se chama Lei Geral de Proteção de Dados, que ela foi postergada para agosto do ano que vem, ainda está sendo discutida se vai ser em janeiro, se vai ser em agosto, enfim. No Brasil, a gente não tem uma lei ainda, ela foi sancionada, mas ela ainda não entrou em vigor. Nos países da Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos, que é uma lei mais rígida ainda, ela diz que se você tem uma organização que trabalha com isso, você tem que trabalhar em parceria, tem que trabalhar dentro da LGPD. Nada do que você fizer com os dados, todos esse processo, tem que estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Senão, você vai perder todo o seu trabalho, não adianta. Então, assim, essa é uma parte muito importante para qualquer tipo de dado que você for trabalhar, principalmente se for um dado
que relativizar a uma pessoa. Então, qualquer dado que você tiver, que puder ligar a uma pessoa física, ele tem que ser muito bem estudado e tem que ser pedido, ele tem que ter um pedido judicial para ser tratado. Marcos? Bem colocado a lei, acho que é relevante, acho que todo mundo deve procurar, né, entender um pouquinho, vai ser obrigatório a utilização dela a partir do ano que vem, e ela cabe muito bem nesse V aí do Big Data. Bom, a gente falou aí das curiosidades, a gente falou aí das informações, a gente falou do conceito, né? Por que o Big Data tem se tornado tão importante hoje em dia? Muitas empresas estão utilizando, algumas não, muitas pessoas estão falando, muitas pessoas estão estudando. O Big Data se tornou uma ferramenta essencial na era da informação, né? Então a gente sabe aí que as empresas, principalmente as maiores, estão investindo pesado na captação desses dados, né? Porque vai gerar valor para ela. Muitas tecnologias surgiram, né, que permitem processar essa grande quantidade de dados de forma eficiente e baixo custo. Então, eles começaram a perceber isso, né? Pô, a gente pode coletar esses dados aqui sem gastar muito e a gente vai ter um lucro legal, né? Além de dar suporte à coleta e ao gerenciamento de grande quantidade de dados, possibilita o cruzamento desses dados por meio de diversas fontes, ou seja, os dados vêm de diversas fontes, né? Então, a gente tem aí smartphone, redes sociais, notícias, vários lugares estão gerando esses dados, né? Só que assim, esses dados, eles têm o seu formato aí nativo, né, de onde eles são gerados. Ele pode ser estruturado ou não estruturado, né? Ou ele pode ser o dado de streaming também, que é esses dados aí, vamos dizer um exemplo aqui do Netflix, é um dado de streaming, né? Então a gente está acessando e está gerando, né? Então são essas informações. E também nós temos aí a oportunidade de criar insights que possam ser usados para a tomada de decisão, né? Gerando assim vantagem competitiva, ou seja, as empresas podem utilizar esses dados para a geração de vantagem competitiva, né? Então, eu vou pegar essas informações aqui porque eu vou sair na frente, né? Vou investir porque eu sei que ela vai me dar um retorno. Então, ela pode ser utilizada também como vantagem competitiva para muitas empresas. Isso. Para dar Desculpa, Marcos. Não, pode falar. Pode falar? Para dar um exemplo desse contexto que a gente está vivendo agora, por exemplo, a possibilidade de cruzar esses dados por meio de diversas fontes. A gente está vivendo um momento em que está rolando informação, bombardeando informação o tempo inteiro. Então, se a gente for colocar no contexto agora do coronavírus, a gente tem diversas empresas, principalmente no ramo da saúde, trabalhando em cima de fontes com dados, né, dados confiáveis, para descobrir uma cura. Qual que é o propósito agora? Todo mundo está procurando a cura, está procurando a vacina. Então, como que a gente faz isso? Como que eles estão fazendo? Eles estão cruzando dados médicos, as bases de dados médicas do mundo inteiro estão fazendo um cruzamento para descobrirem estudos que já tiveram sido feitos sobre diversos tipos de doenças, para poder eles conseguirem chegar a um resultado coerente sobre a doença, né? Então, quando a gente fala cruzar dados, é pegar dados diferentes também. Eu pego dados de uma base de dados, eu pego dados de uma rede social, eu pego dados de uma planilha Excel, de diversos tipos de maneiras, eu vou cruzar isso e vou ver o que ele vai me trazer. Qual que é o panorama que ele vai me dar? E dentro desse resultado todo, eu consigo falar, poxa, olha, eu tenho um resultado aqui que parece que é bom, então eu vou sair na frente em cima disso. Você acha qual o país que descobrir a cura pelo coronavírus, o que ele vai ter? Ele vai sair na frente. Por quê? Porque ele teve aquele dado que é o dado que todo mundo quer. É o dado que vai me dar a cura da doença. E aí, só para complementar aí também, e tem aquelas empresas que não estão nem aí para os seus dados,
né? Vamos supor, tem empresa aí que tem servidores enormes, servidores aí estão gerando logs, esses logs são importantes para a empresa, né? Então, tem empresas que não sabem que tem dados importantes que podem ajudar numa vantagem competitiva, pode ajudar nos seus processos, né? E são dados que precisam ser analisados, né? E outras nem sabem que seus dados estão disponíveis. Então, assim, tem muita informação. Os funcionários estão gerando dados diariamente, e muitas empresas não estão nem aí para isso, né? E esses dados são preciosos, né? Muitas empresas estão descartando esses dados também sem saber, né? São dados valiosos, né? Então, o Big Data ele é importante, né? Ele é importante, tem que tomar cuidado também, né? Bom, e agora a gente vai entrar um pouquinho no Brasil, né? Como que está o Big Data aí no Brasil? Né? Um panorama aí do nosso país. A gente sabe que lá fora está bem, mas como que está aqui no Brasil? Isso aqui é uma pesquisa, aí, um inventário que foi feito em 2019, eu ainda considero ele como recente, porque saiu agora o de 2020, só que ele não foi divulgado na íntegra, então a gente não tem dados mais concretos para passar. Então eu vou passar esse aqui de 2019, depois a gente, assim que liberar o de 2020, a gente passa o link para vocês. Mas é mais ou menos isso, né? Que os investimentos em Big Data e Analytics devem avançar em 2019, foi o ano passado, 4,2 bilhões de dólares, né? Ou 16 bilhões de reais. Então, assim, é muita grana, é muito dinheiro, né? Para as empresas que souberem utilizar essas informações. Esses dados estão na prévia, né, do estudo do Mercado Brasileiro de Software e Serviço da ABS, né, Associação Brasileira de Empresas de Software. Depois vocês podem até entrar nessas entidades aí e fazer uma pesquisa. O outro levantamento também é do mercado de cloud pública no Brasil, né, chegou a 2,3 bilhões de dólares ou 10 bilhões de reais em 2019, o ano passado. Essa informação, ela é do ano passado. E aí tem uma curiosidade aqui que é legal. O ecossistema do IoT, ou seja, a internet das coisas, né, são os objetos que nós utilizamos aí, rádio que está gerando dado, televisão que está gerando dado, micro-ondas que daqui no futuro vai estar gerando dados, é tudo dentro desse IoT. Não vou lembrar a definição para vocês, mas depois a gente coloca aqui no chat também. Deve movimentar 9 bilhões de dólares, ou 38 bilhões de reais, isso no ano passado, né? Só que o crescimento deles é de 20% até 2022, então quer dizer, ainda está dentro dessa margem, né? Muitas empresas aí estão lançando novos produtos, novas informações também. Só que, pesquisando aí um pouco, hoje 4% das empresas brasileiras usam Big Data nos seus negócios, né? Só 4%, ou seja, a gente está muito atrás ainda, né? 4% é pouco, né? Eu vou citar aqui uma empresa que eu achei até interessante o case deles, que é o Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar, né? Eles têm um sistema aí de relacionamento com o cliente que é voltado para fidelização. Eu acho que quem está assistindo aqui já deve ter utilizado esse serviço deles, esse aplicativo deles, que é o Clube Extra, né? É um aplicativo bem legal, onde eles colocam todos os produtos dele, você consegue acessar os produtos, fazer compra, pesquisar. E só que o objetivo dele também é promover uma aproximação com os clientes e com os fornecedores, né? Ou seja, de forma simples, você vai lá, cadastra o seu programa, né? Você vai lá, cadastra no programa da rede para acumular pontos e meios de compra. Nisso ele está gerando dados, então ele está gerando, você vai colocar as informações lá, você vai montar uma lista dos seus gostos e ele vai, baseado nessas informações, ele vai disponibilizar produtos para você, dicas de produtos para você. Então, quando você entrar lá, vai falar, putz, isso aqui que eu gosto, né? Então, são empresas assim que estão disponibilizando, já estão dentro do Big Data, empresa brasileira. Tem outra empresa brasileira também, que é o Ministério da Justiça, que eles têm um case legal, estão utilizando o Big Data para... Eles têm mais ou menos aí mais de 1 bilhão de registro, né, no banco de dados deles. E eles estão utilizando essas informações para identificar ações ilícitas, né, para lavagem de dinheiro. Então, eles já estão pegando esse Big Data, essas informações,
para poder fazer esse levantamento, né? 1 bilhão de registros é muita coisa, é muita informação, né? A ideia é que o Big Data é informações de grande volume, né? Então ele se enquadra aqui. E nós temos aí também os 10 líderes mundiais, né? Só para efeito de curiosidade, que é o Alphabet, depois vocês podem até pesquisar aí no Google, que é considerado hoje em dia a mãe do Google, né? A Amazon, muitos aqui já devem ter comprado na Amazon, acessado a Amazon, a Apple e a Microsoft. Não necessariamente nessa ordem aqui, mas são essas 4 aqui são as mais top aí na área de Big Data. Inclusive, a última pesquisa que saiu das empresas mais valiosas do mundo, a Amazon é a primeira empresa mais valiosa do mundo. Ou seja, exatamente, ela tem um grande número de dados, né? Ela sabe mais da sua vida do que você. E aí, só uma curiosidade agora, acho que poucas pessoas devem saber. A Amazon, cada pessoa que abre uma conta na Amazon tem uma página diferente, ou seja, a minha página é diferente da página da Nathalie, do que da página da Clarissa, do que da página da Maria Lúcia. Por quê? Porque eles vão moldar conforme o seu gosto, conforme as suas informações. Então, assim, é uma página para cada pessoa do mundo, né? Então, ou seja, é muita informação, né? Então, não é à toa que eles estão aí no primeiro do mundo, né? É isso mesmo. Bom, então, assim, a gente já fez um overview sobre Big Data e a gente vai falar um pouquinho como que a gente vai usar isso dentro do nosso mundo, né? Do nosso universo, que é para os profissionais da informação. A gente vai falar um pouquinho, né, para como nós somos profissionais da informação, aqui o nosso grupo é composto por profissionais da informação, então a gente vai falar um pouquinho para esse lado, mas não quer dizer que não sirva para outros profissionais, outras partes que estejam nos assistindo, tá? Então, assim, a gente tem uma coisa que é muito valiosa, que é o dado, né? Então, tá, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma pergunta agora. Temos habilidades e competências para atuar em empresas que trabalham com Big Data? Por favor, respondam aí nos comentários, no chat, o que vocês acham. Se vocês acham que sim ou que não. Eu não vou responder essa pergunta agora, vocês vão continuar acompanhando a gente aqui até o final, e aí no final a gente vai bater o martelo para ver se vocês acham que sim ou que não, e se vocês estavam certos nas suas respostas. Pode passar, por favor, Marcos. Desculpa. Então, o que a gente tem hoje no nosso cenário? Tecnologias da informação. Qual que é a mudança de paradigma que teve dos últimos anos? Vamos por aí, 20 anos, 10 anos não, mas 20 anos, assim, já é muito longe. A gente pensa, 20 anos é muito longe, mas aí a gente vai para lá, 1991, surgimento da internet comercial, a internet domiciliar, a gente pode ver que essa mudança de paradigma, ela nos acometeu muito rápido, e a gente teve, com o passar do tempo, foi observando uma mudança de quê? O surgimento de quê? De novos mercados. O que seriam esses novos mercados? O que você tem hoje que você não tinha há 5 anos, por exemplo? Vamos por 5 anos, porque a mudança é tão rápida que há 5 anos a gente fazia uma determinada... Vamos por assim, por exemplo, uma compra. A gente fazia uma compra há 5 anos de uma determinada forma, e hoje a gente já faz de uma forma muito mais moderna, mais tecnológica. Por exemplo, agora, todas as pessoas estão utilizando mais compras online, mais delivery. Por quê? Porque a gente está um pouco, né? Nós estamos impedidos de fazer certos tipos de compras. Então, nós temos aí novos mercados. Com isso surgiram o quê? Temos aí a Amazon, já é macaca velha, né? Mas temos outros tipos aí, em todos os segmentos, se a gente for pensar em todos os segmentos de negócios, surgiram novos mercados. E com o surgimento desses novos mercados, a gente tem novos serviços. A demanda é o que faz aparecer os novos serviços. Então, quais são esses novos serviços? Você utiliza, a gente pode pôr exemplos no transporte, na alimentação,
nos relacionamentos pessoais e nos meios de trabalho, né, nas formas como a maioria das pessoas estão trabalhando em casa. Qual que é essa mudança, gente? Essa mudança foi uma mudança muito drástica. O Brasil, ele era um dos países que ainda não era a maioria das empresas que adotavam trabalho remoto, eram a maioria empresas que eram de fora, ou multinacionais, ou empresas muito grandes. Empresas pequenas, geralmente, elas não adotavam muito trabalho remoto. E isso foi uma realidade, assim, ó, que veio assim, ó, pá, se virem, vocês vão ter que trabalhar remoto. E a gente está se adaptando, né? Todo mundo tá, as empresas estão ali fazendo isso e aquilo, procurando achar um denominador comum. E o que isso vai acontecer daqui para frente? Isso vai vai se tornar uma atividade corriqueira, muitas empresas, igual eu li uma notícia ontem, a XP, que é uma empresa de investimentos, e no Twitter já adotaram que vão continuar trabalhando remoto até dezembro, terminando a quarentena ou não, ou então tem muitas delas que vão adotar trabalho remoto para sempre, ou seja, serão empresas que não vão mais ter escritórios. Então, assim, vai afetando uma cadeia muito grande, assim, uma cadeia de, tipo, eu tenho um prédio, eu vou ter um funcionário lá, eu vou ter... Então, assim, para a empresa, gera mais valor. Os novos comportamentos são... Hoje, você pega por exemplo... Você pede uma comida na sua casa e aí você vai na casa de um amigo você chama o Uber e você vai viajar, você aluga uma casa ou um apartamento no Airbnb. E isso tudo gera, você não está consumindo o produto em si, você não está consumindo aquela comida, você não está consumindo simplesmente uma viagem, você tá vivenciando uma experiência. Porque o que essas novas tecnologias, essas novas empresas, elas querem hoje? Elas querem proporcionar uma experiência. Porque não é simplesmente eu ir lá comprar um pão, comer o pão e acabou. Eu quero lembrar daquele pão, eu quero falar que aquele pão é o melhor pão do mundo, sabe? Eu quero dizer, nossa, eu quero ir numa livraria, não é para comprar um livro. Se uma livraria tem, nossa, vamos naquela livraria, a livraria não tem café gostoso, de vez em quando rola um encontro lá. Então, assim, eu quero vivenciar uma experiência, né? Então, são essas coisas que vêm agregando mais valor para as empresas. Qual que é o resultado dessa disrupção toda? Né? Quando a gente fala, a maioria, hoje, muita gente só fala, disrupção. O que é disrupção? Disrupção é a quebra de padrões, né? E modelos pré-existentes. Ou seja, eu pego um modelo, um padrão que já existe, mas eu quebro aquela cadeia dele ficar sempre daquele mesmo jeito e eu aplico esse modelo de uma nova versão. É como se eu fizesse... não é inovação, é diferente de disrupção, apesar de muita gente confundir e também achar que é a mesma coisa, mas assim, tem uma pequena diferença, mas a disrupção é isso. Então, quando todo mundo fala, um modelo disruptivo, o Netflix é um modelo disruptivo, por quê? Porque ele é um modelo que pegou a Blockbuster, aplicou aquela ideia, tipo, por que eu vou ter que ir na locadora alugar um filme se eu posso assistir o filme em casa? Então, assim, você pegar modelos e aplicar novas ideias, só que mantendo aquela essência daquele produto em si. E o resultado? O resultado dessa disrupção toda, que é a informação, a recuperação da informação é mais eficiente. A gente pode utilizar se a gente for fazer uma busca hoje no Google, a gente tem aí uma porrada de 300 milhões de resultados. Mas como que você vai saber que aquela informação que você está buscando ali, que você está pesquisando, é a que você realmente precisa? Então, por quê? Porque você vai ter um conhecimento, né? A gente tem conhecimento, a gente fala conhecimento de mundo. Você precisa ter um conhecimento de mundo. Então, quando você tem um conhecimento de mundo, você sabe exatamente o que você quer. Não, eu não quero isso. Olha, estou falando, se você digitar, principalmente se a gente for buscar por palavras meio que genéricas. Então, a gente tem, assim, dentro do nosso conhecimento de mundo, das nossas vivências e experiências, a gente sabe
identificar qual é a informação que vai ser eficiente para aquilo que a gente está procurando. Então, assim, aí a gente tem informações armazenadas em multiplataformas. Nós temos hoje, antigamente a gente estudava e tinha que anotar toda a lição no caderno. A gente salvava em disquete, aí o disquete quebrava, perdia. A gente não tinha a gente não tinha nuvem para salvar, a gente não tinha backup, a gente salvava no disquete, depois a gente salvava no CD, a gente salvava e tinha o computador que não tinha CD, e aí a gente começou a salvar no pendrive, e hoje a gente simplesmente nem precisa salvar, porque dependendo do que você tem, ou o que você está fazendo, no Google, por exemplo, você tira uma foto no seu celular e automaticamente já está salvo na nuvem, que é no Google Fotos, né? Então, multiplataforma, salvou no seu celular, na memória interna do seu celular, tá salvo no Google Fotos, e ali você pode, se você tiver um outro backup, você pode mandar automaticamente para o backup. Então, assim, você tem opções de você sempre ter a informação para você pegar ela quando você precisar. Porque você tem certeza que, se ela não estiver salva em um determinado lugar, ela vai estar em outro. E o usuário consome e produz informação. Como? No começo da internet, quando ela surgiu, ela foi feita, a ideia de fazer uma internet, ela era para ser um produto que existisse para as pessoas consumirem apenas. Ela foi feita para as pessoas consumirem, ou seja, eu jogo tudo que eu quiser na internet, as pessoas só vão consumir, ou seja, elas só vão ler, elas só vão interagir nem tanto, mas elas só vão pegar aquele produto. Com o passar do tempo, a internet ela se modernizou um pouquinho, lá para nos anos 2000 e pouco, aí ela já começou a ser um pouco mais híbrida, a gente consumia e começou a interagir. Isso antes de redes sociais, tá? A gente começou a interagir com e-mail, com... como que chama aqueles outros lá que tinha? ISQ? Não esqueci, olha, pra você ver como tô velha. O ICQ, Messenger. Lá que tinham... ICQ. Então, olha, só eu que sou velha assim, todo mundo é jovem e que não lembra. Bom, ISQ, não é? É isso mesmo. Então, aí surgiu o MSN, foi uma revolução. Gente, o MSN foi a revolução da internet, nos anos 90, nos anos 2000. E a gente achou que aquilo lá era o mais top, só que não, né? Aí surgiu o Facebook. O Facebook falou, pronto, cheguei e agora eu vou quebrar com todo o modelo que tinha antes. Então, aí começou o quê? A gente começou a produzir informação também na internet. Com o surgimento dos blogs, das redes sociais, o Orkut, né, na verdade, antes do Facebook veio o Orkut. Então, o Orkut já começou a produzir, a gente já começou a produzir dados e informações ali, e aí veio o Facebook. Aí o Facebook veio que meio que uma revolução e está aí até hoje. E a gente acha que não vai surgir nada, mas provavelmente a gente não sabe, mas tudo pode acontecer. Então, a gente não é só consumidor, a gente é produtor de informação de dado. E foi quando as empresas, o Facebook, que é o pioneiro da rede social, que começou a monetizar os dados, foi quando eles perceberam, isso aqui tem valor. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou agregar isso aqui para mim. Foi quando ela começou a ser a top de todas essas redes sociais. Pode passar, né? E aí, quando a gente fala dado, informação e conhecimento. A definição, isso aí para a gente, que é da área de informação, é meio que obrigatório a gente saber, né? O que é dado, o que é informação, o que é conhecimento. Mas vamos fazer um exemplo para as pessoas, para ficar muito mais lúcido. O que é dado? Vamos pegar o coronavírus, Covid-19. É o dado. O que você tem? Eu tenho o dado, Covid-19, certo? Qual a informação que eu tenho sobre a Covid-19? É uma doença que causa problemas respiratórios, infecções respiratórias. Ok. O que é o conhecimento? O conhecimento é
Ele é um vírus que ele é transmitido pelo contato com pessoas que estejam infectadas, ele é transmitido através do muco ou alguma coisa assim. Isso é o conhecimento. Então, vocês percebem que a gente pode pegar exemplos para poder transformar isso e colocar, aplicar lá naqueles meios lá que a gente falou lá atrás? Então, por exemplo, assim, qual que é o objeto de trabalho que nós temos, nós, profissionais da informação? A informação, óbvio. A gente trabalha com a informação o tempo inteiro, né? E então, aqui a gente vai ter o quê? As habilidades, né? Quando fala dado, informação e conhecimento. Para a gente trabalhar com Big Data, a gente precisa ter o quê? A gente já tem, né? A gente não precisa ter, a gente já tem as habilidades essenciais. A gente já faz o quê? Gerenciar, organizar, disponibilizar. O que a gente faz? A gente faz isso o tempo inteiro, não é? A gente não está lá, para quem trabalha em bibliotecas, a gente está lá disponibilizando o acesso para o usuário, a gente pega o material, a gente faz a curadoria dele, a gente organiza, a gente indexa, cataloga tudo e vai e disponibiliza aquela informação da melhor maneira para ela ser recuperada. Para quem trabalha em arquivo também segue a mesma linha. Dentro disso, a gente extrai valor. O que a gente precisa fazer com a informação? Extrair valor dela, porque, como eu falei lá, o dado, ele só tem valor, ele só vale se ele tem valor, olha isso. Ele só é importante se ele for gerar valor dentro da minha organização. Se ele não for relevante, eu não vou precisar. Se ele não me der retorno, ele não tiver valor, eu não quero, eu não preciso dele. Então, extrair valor dentro desse contexto da informação, quando você faz o gerenciamento, organiza e disponibiliza, você vai ter o quê? Você vai ter uma informação de qualidade. Você vai ter uma informação de qualidade, por quê? Porque quando você pega um livro e você vai fazer a catalogação dele e você faz minuciosamente, de acordo com aquilo que você acha que o seu usuário, que você entende, né? Nem que você acha, que você entende que o seu usuário pode recuperar da melhor maneira possível, você está disponibilizando uma informação de qualidade. Autenticidade. É você utilizando aqueles Vs lá. A gente vai ter a autenticidade aqui. A gente pode utilizar ou o V da veracidade, ou seja, eu estou colocando, vamos pôr também outro exemplo, fake news. A gente está indexando uma base de dados, por exemplo. Existem milhões de coisas aí que a gente não sabe. Tem muita gente que sai aí compartilhando fake news, tem muita gente que lê e as fake news estão cada vez mais sofisticadas, que a gente pode dizer, né? Porque eles pegam ali meio que uma maquiagem de base de dados de artigos científicos e colocam fake news lá. Qual que é a autenticidade dessa informação? Isso a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente vai utilizar aqueles da veracidade, a gente vai utilizar também da validade, a gente vai validar essa informação aqui, você vai verifica a veracidade dela. Se você tem certeza que ela é verídica, aí você vai lá e valida ela. E aí você vai gerar o quê? Você vai gerar uma informação autêntica. Você tem o seu usuário, o seu cliente, o que for, ele vai ter certeza de que ele está utilizando uma informação autêntica. E aí, com isso tudo, você vai ter uma autoridade. Então, assim, o que é uma autoridade? Bom, eu posso afirmar com toda certeza que o Marcos, o escritório do Marcos é autoridade em certos tipos de informação, porque ele trabalha com informação de qualidade e uma informação autêntica. Então, assim, ele é a autoridade. Ele vai ser indicado como referência para buscar certos tipos de informação. Marcos caiu? Sim. Pronto. Pode continuar. Pode continuar? Pode. Bom, continuando ao tema, né? Perfil do profissional exigido pelo mercado. Né? Para atuar no universo de Big Data, além de dispor de grande capacidade analítica, né, a gente dispor de grande capacidade analítica e cognitiva, um bom profissional será aquele que estiver melhor qualificado.
né? Tem algumas qualificações aqui que é imprescindível para analista aí de Big Data, gerente de Big Data, né? Para estar inserido dentro do Big Data, que é coletar, armazenar, coletar, armazenar, analisar dados de diferentes fontes, em diferentes formatos e gerados em diferentes velocidades, ou seja, a gente está usando os Vs lá da frente, né? Então, para você coletar, armazenar e analisar os dados de diferentes fontes, diversas fontes, diferentes formatos, aí quem está na área já sabe, né? Gerados em diferentes velocidades, ou seja, tá em todo, você pode pegar da internet, celular, todas essas informações. Então, isso aqui, a velocidade se diz isso. Você precisa compreender as plataformas e ferramentas para Big Data, né? Eu citei algumas aí, no caso é o Hadoop, o MapReduce e o Spark, são as principais aí para gerenciar bancos de dados de grandes volumes de dados, né? Ou seja, o Big Data, ele não é naquele dado pequeno, ele é gigante, aqueles dados você não consegue quantificar, né? Você não consegue pegar, assim, não é palpável, né? Nenhum dado é palpável, mas você não tem como dimensionar essa informação. Então, esse software, esses sistemas, eles vão te ajudar nessa coleta, nessa armazenagem, nessa análise desses dados. Você precisa compreender as plataformas, já falei, você precisa migrar do sistema tradicional de coleta, né, e armazenamento de dados para a estrutura de Big Data, ou seja, você tem que sair do seu básico ali, né, do convencional, aquele que a gente tem ali, não esqueci a palavra agora, e passar para o Big Data, uma estrutura de Big Data, né? Então, você sai do convencional e passa para uma estrutura de Big Data. Além dessas informações, a gente tem aquelas que a Nathalie citou, todo bibliotecário tem que ter, todo profissional da informação tem que ter, né, para ajudar nessa informação. A gente sabe que as unidades de informação, aí, a gente pode citar arquivo, biblioteca, não tem aquele volume de dado para poder trabalhar com Big Data. Só que a gente pode colocar essas características, essas informações, esses conceitos, a gente pode aplicar dentro dessas unidades, né? Para coletar, para armazenar, para visualizar, para você passar algumas informações para gerência e tal. Mas essas habilidades aqui são as que o mercado exige, né? Tanto aí para quem vai estudar, para quem está querendo iniciar nessa profissão como analista, diretor, gerente, e por aí vai. Né? Então, esse slide aqui eu acho que eu considero um pouquinho ele importante para quem queira entrar nesse ramo. Você quer complementar alguma coisa, Nathalie? Como o Marcos falou, a gente não pode confundir que toda base de dados ela seja um Big Data. Não. A gente pode, aqui como a gente falou no começo, a gente pode utilizar de algumas ferramentas que o Big Data utiliza para a gente poder aplicar de alguma forma, não que a gente iremos aplicar um Big Data dentro de uma empresa pequena, por exemplo, porque não adianta a gente ter um banco de dados SQL, por exemplo, a gente uma planilha Excel e a gente querer aplicar Big Data, não. Big Data tem que ter muito dado, mas assim, é muito dado mesmo, não é uma quantidade pequena de dados, eu não vou conseguir fazer o cruzamento, eu não vou conseguir cruzar muita informação e extrair valor dela. Então, se a gente fala, muita gente pergunta, mas como que a gente vai utilizar isso numa biblioteca, por exemplo? Bom, você pode explicar muito bem assim, a gente já faz isso. O estudo de usuário. Qual que é um dos Vs que você pode aplicar dentro de um estudo de usuário? Você vai pesquisar ali qual que é o gosto, qual que é a pesquisa frequente que esse usuário faz, quais são os livros que ele retira frequentemente, qual que é o perfil dele. Então, assim, é o que a Amazon faz. Você vai lá, pesquisa um livro, depois você vai lá e pesquisa outro, depois você faz uma outra coisa, e aí, quando você entra lá, ele já está lá. Você saiu, você fechou a janela do Amazon, quando você entra no seu e-mail, ele já está lá te recomendando coisas parecidas, se não aquilo que você acabou de pesquisar. E aí, todos os dias, ele vai te mandar um e-mail dizendo, olha, tem promoção daquele livro lá que você não quis comprar,
2 meses. Ele está em promoção hoje. Mas isso não é Big Data. A gente não pode confundir base de dados com Big Data, tá, gente? Então, é um pouco complexo entender o que é o Big Data dentro desse contexto, porque eu digo assim, eu demorei um pouquinho para entender, porque quando eu ouvia falar, o que é Big Data? Você pensa, é um negócio palpável? Assim, é um sistema? É um software? Não. Ele é uma coisa, fala aí, Marcos, uma palavra. Ele é um grande volume de dados complexos. Ou seja, você tem um grande volume de dados complexos, aí aquilo ali é um Big Data. Você vai falar, o que é estruturado ou não, você vai ter. O que eu vou fazer com ele? Eu tenho esse Big Data. Então, aí você vai utilizar softwares para poder trabalhar com ele. Aí você vai entrar com algoritmos, com inteligência artificial, com programas específicos que vão separar dados, que vão analisar bancos de dados e isso. Então, a gente precisa pensar um pouquinho dessa forma. É um pouco complicado, mas assim, se vocês quiserem, depois pode mandar, a gente lembra a gente depois, eu posso indicar alguns livros e alguns textos que falam sobre, assim, que não são tão complicados, mas que vão dar um pouquinho de noção e uma clareza maior sobre as dúvidas que vocês tiverem. Exatamente. Vamos lá. E agora a gente vai falar um pouquinho, mas aí, beleza. Gente, gostei disso aí, quero trabalhar com isso aí. E aí, como que eu faço? Explica aí, Marcos. Bom, profissionais cada vez mais especialistas em gerenciamento de dados, né? O que eu falei lá atrás. Você tem que ser especialista, tem que ter uma equipe interdisciplinar dentro do local que você vai trabalhar, né? Você tem que se especializar nessa área. Não adianta entrar no Big Data sem se especializar, que você não vai conseguir desempenhar as funções e o pessoal não vai nem te contratar, né? Então, você tem que ter uma educação continuada, ou seja, ali, sempre fazendo cursos, especializações para poder se especializar nessa área. Especializações, né, podemos dizer aí pós-graduação, um pouco mais de tempo, aí 1 ano, 1 ano e meio, e pós-graduações, aí você pode colocar especialização de 6 meses, pós-graduação 1 ano e meio, mais ou menos. Então, assim, gente, se especializar, tem que especializar muito, correr atrás, cursos, inglês, na parte da informática também, que você vai mexer muito na parte da computação. Então, você tem que se especializar bem para entrar nessa área. Assim, a gente não precisa ser nenhum expert em informática, em ciência da computação, porque se a gente for pensar no nosso lado aqui, de tudo isso que a gente falou, a gente seria a parte humanizada do Big Data, porque a parte da ferramenta mais automática serão os softwares que vão fazer. E isso, quem tem a expertise para trabalhar com isso, são profissionais da TI. Então, assim, a gente trabalharia em conjunto, porque tem que ser profissional multidisciplinar, trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Então, dentro de uma organização que utiliza o Big Data para você trabalhar, você vai precisar ter um pouquinho de noção, não que você precise ser um expert de tecnologia, mas você precisa ter um pouquinho de noção inglês, né, e um pouquinho de noção de algumas ferramentas de informática, que é o básico, e para você poder conseguir acompanhar as outras equipes. E aí, pensando um pouco nesse todo contexto, a gente colocou esse slide aqui, ele é interessante. Eu já venho pensando um pouco nessa área, né? Eu estou estudando Big Data, estou estudando análise de dados, ciências de dados, que eu acho que é uma área promissora, então acho que quem tiver interesse de entrar, acho que o momento é agora, né? Lá no futuro vai estourar mais ainda, mas quem estiver pronto lá na frente vai estar com os melhores empregos, com os melhores salários. Eu levei um pouquinho de tempo aí para abrir um pouco os olhos para essa nova área, e foi puxão de orelha, foi comentários da minha coordenadora lá no escritório. Marcos, por que você não faz dados? Por que você não vê isso de dados? Tem alguns cursos aqui, acho que isso é sua cara, acho que deveria tentar, né? Eu relutei um pouquinho, porque é um pouquinho complexo, né, o estudo para você chegar nisso,
Só que eu comecei fazendo umas análises de dados ali bem pequenininha ali no escritório, né, ali para Clarissa, ali para a nossa área, ali para tentar resolver algumas questões ali, deu certo, acabei pegando gosto dessa área, acho que é uma área bem legal, uma área promissora, estou correndo atrás aí de cursos de Big Data, especialização, cursos básicos aí na internet, estou rastreando todos os cursos que tem aí para especializar, para ter esse conhecimento, né? Eu ainda estou engatinhando, né, nessa área, mas assim, já me trouxe muitas informações, já consegui abrir a minha mente para essa nova área, e eu acho que é legal, eu acho que assim, estou na área do arquivo, né, do escritório Madrona Advogados, então eu cuido dessa parte de arquivo. Eu acho que o Big Data na parte jurídica ali, a gente pode usar, sim, algumas ferramentas, algumas características dela, né, e acho que análise de dados, a gente não comentou aqui, mas acho que análise de dados, essas questões, a gente consegue trazer para dentro dentro do escritório, dentro dos processos, né, dentro da nossa unidade ali de informação. Então, acho que é isso, é uma área legal, uma área promissora, é uma área que vai crescer muito daqui para frente, quem puder começar agora já está atrasado, né, mas vai em frente que consegue se dedicar, fazer aí uma estatística, um inglês, algumas ferramentas de computação, procurar quais são as melhores aí, quais são as que trabalham com essa informação, tentar se especializar ou pelo menos conhecer, algumas linguagens de programação aí, Python, linguagem R, que é uma das linguagens mais fáceis de aprender, também só você consegue pesquisar na internet, fazer de graça. Eu acho que é isso, eu acho que é uma área legal, eu acho que quem tiver interesse, partir para frente, que vai dar certo. Eu estou correndo atrás, estou tentando aí ver se eu consigo um lugarzinho no mercado. Isso aí. Para quem tem interesse mais para passar para essa parte da informática, do Big Data, para a parte mais tecnológica mesmo, de como aplicar a ferramenta e não de como utilizar, é essencial mesmo saber um pouco o mínimo de programação e estatística em inglês. Tipo, gente, isso aí não tem como fugir. A minha especialização, ela é voltada para comunicação, então eu vou utilizar essas ferramentas em quê? Em marketing, em banco de dados que eu tenho informações. Então, assim, eu só vou jogar meus dados lá e verificar o que eu preciso. Então, assim, eu não vou mexer com programação, não, porque isso aí eu tô fugindo, mas não teve como fugir, eu tive que aprender um pouquinho, introdução à linguagem R e Python, assim, o básico. Né, básico do básico, só para saber o que é, como funciona. Né? Então, respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no começo, nós somos aí, temos habilidades e competências para trabalhar com Big Data, empresas que trabalham com Big Data? Sim, nós podemos fazer isso, somos os profissionais essenciais do conhecimento. É isso aí. Clarissa? Marcos? Pode falar. Clarissa, acho que vai falar. Pode passar o próximo, pode fechar no último, por favor. A gente vai disponibilizar os slides depois para vocês por e-mail, tá? Então, podem ficar tranquilos e depois a gente pode passar mais algumas dicas daquilo que a gente falou durante a apresentação, tá? Acho que a Clarissa vai falar alguma coisa. Só para... Gente, eu queria parabenizar vocês pela apresentação, tá? Acho que deu para passar aí um overview bem interessante sobre Big Data, deu para incomodar a galera. As discussões aqui no chat foram bem legais, tá? Isso vai estar tudo gravado, a gente vai disponibilizar para vocês. A gente ainda está estudando aonde, mas a gente teve até sugestão aqui no chat de como disponibilizar e tudo isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema, se interessado, e é uma área promissora aí para a gente, tá? O GIDJ, em nome do GIDJ São Paulo, eu agradeço todo mundo que esteve aí com a gente esse tempinho, reservou aí para a gente, e é isso, tá? Sigam aí nossas redes sociais. Muito obrigada. Aqui estão os nossos contatos. Pode falar, Marcos. Aqui estão os nossos contatos, né? Quem tiver interesse, só entrar em contato com a gente nas redes sociais lá também, no Twitter, lá no Instagram, lá no LinkedIn, procurar a gente lá, a gente tenta ajudar aí de alguma forma.
Alguém vai falar alguma coisa? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Então, gente, eu fazer uma pergunta. Gente, temos eu perguntas. agradeço a presença de todos vocês e Eu foi gostaria muito bom poder fazer uma compartilhar um pergunta. pouquinho desses nossos conhecimentos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Clarissa, você separou algumas perguntas? Tem sim. Tem uma bem interessante aqui da Lívia Linhares, que está participando aqui com a gente. A gente não vai conseguir responder todo mundo, gente. Então, eu vou pegar essa pergunta só para a gente não estender também muito o nosso tempo, que eu acho que eu também posso colaborar com a resposta. Acho que todo mundo que participa aí do GIDJ pode opinar também. Que a Lívia pergunta, em 30 anos, muitas profissões ficaram obsoletas. Como vocês enxergam a profissão do bibliotecário neste cenário? Sobretudo os bibliotecários que não seguirão nessa área de BD. Posso falar? Primeiro, Marcos? Pode. O que eu acho é o seguinte, existem muitos, né, por aí a gente vê muito, muitas profissões vão sumir, a tecnologia vai acabar com as profissões e tal. O que a gente tem? Eu acho, na minha opinião, e pelo que eu já li, as profissões não vão ser extintas, algumas, eu acho que vão ser transformadas. As profissões, elas não vão sumir, elas vão se transformar. Então, assim, nós, como profissionais da informação, nós já nos transformamos ao longo do tempo, né? Se a gente pegar aí uma história desde o surgimento da nossa biblioteconomia lá, a gente já se transformou muito. Hoje nós somos a gente lida com tipos de informação, a gente não lida somente com o livro em si, com o papel, enfim. Então, o que a gente pode dizer nesse momento? A gente vai ter que andar e se especializar para a gente não ficar para trás. Né? 30 anos aí, a gente vê, daqui 30 anos, a gente não sabe se a gente vai mudar o nome, se a gente vai sumir. Eu acredito que não, gente. O livro vai sumir, o livro não vai acabar. O livro em papel vai acabar? Não vai acabar. Existe essa discussão há muito tempo, o livro acabou? Não vai acabar. A gente se transforma, a gente se adapta, a gente vai vendo para que caminho que está seguindo, e aí a gente vai vendo, a gente tem que ter uma visão de mundo e verificar onde é que a gente vai, onde que você quer estar daqui 30 anos, daqui 5 anos. Gente, 30 anos é muito longínquo, assim. Não dá para falar em 30 anos, a gente tem que falar em 5 anos. 5 anos, aí, vamos falar da Agenda 2030. 10 anos, você poderia imaginar o ano passado, que esse ano a gente já está vivendo esse momento? Não, então a gente não pode pensar que daqui 30 anos, nossa, muito longe. A gente precisa pensar o tempo mais perto possível, e caminhando, seguindo, observando o que está acontecendo para poder se adaptar naquele meio. Porque hoje as empresas que não se inovaram, que não utilizam tecnologia, que não pensam dentro do mundo tecnológico, elas não vão sobreviver, principalmente agora. Se você vê, o ano que vem, não sobreviverão. Então, assim, precisa se reinventar, precisa seguir as tendências, ficar de olho e ter a expertise de falar, opa, isso aqui tá dando certo, eu acho que isso aqui dá. Então, vamos caminhar para isso. Não, a gente tem que parar com um pouco de falar, minha profissão vai sumir, minha profissão tá velha. Não, gente, para, por favor. Vamos pensar no hoje, vamos pensar no amanhã, mas uma amanhã perto, tá? Não precisa pensar no amanhã daqui 10 anos, não. Não precisa 5. 5 é muito. Mas vamos pensar positivo, que ninguém vai, né? O Chaplin estava lá apertando porca lá, e hoje em dia, o que precisa? Não tem mais, tem uma máquina que faz. Mas para conduzir essa máquina, apertar aquilo ali que precisava de uma mão de obra humana, precisa de alguém para fazer aquela máquina funcionar, para poder olhar se aquela máquina está funcionando. Então, assim, a gente precisa se adaptar. E a gente é um ser humano, o ser humano é um ser adaptável. Então, vamos caminhando. Marcos, quer complementar? Só vou complementar. Concordo com o que você colocou, compartilho também com as suas opiniões aí. O que eu estou fazendo, né? Eu trabalho como arquivo
atuo na área de arquivo há mais de 10 anos, né? Só que lá atrás eu não sabia que esse momento hoje de dados seria uma área tão promissora, né? Eu acho que o arquivo não vai acabar, acho que a biblioteca não vai acabar, acho que vai tudo se transformar, né? Então, acho que é a hora da gente tentar andar junto com essa transformação, com essa tecnologia, né? Eu acho que emprego vai ter para quem estiver qualificado, para quem estiver dentro dessa área, né? E é isso, é se reinventar, correr atrás, tentar adaptar as coisas. Eu acho que as coisas vão mudar muito daqui para frente. Acho que a gente pode colocar essas coisas dentro das nossas áreas, aplicar essas informações nessas áreas, essas características, e eu acho que é isso, né? Correr atrás e se inventar aí, se atualizar o máximo possível das tecnologias e bola para frente. Gente, eu acho que a gente tem o Sidney. Sidney, você quer fazer uma pergunta? Sidney? Você ainda está aí? Ele mandou aí no áudio aí falando que queria fazer uma pergunta. Sidney? Sidney? Duliuma? Sidney? Acho que ele saiu. Bem, ele saiu. Saiu. Tudo bem, gente. Só para finalizar, complementando o que vocês falaram, para a gente finalizar aqui a reunião, eu acho que a gente lida com pessoas. É o principal, além da informação, a gente lida com pessoas e as pessoas vão existir, acredito eu, aí, por um bom tempo. Então, se a gente soubesse adaptar, usar as tecnologias a nosso favor e pensar sempre no usuário, focando nas pessoas, a gente vai conseguir tudo que a gente quiser em qualquer área, não só na área de bíblia ou arquivo. Gente, a gente vai disponibilizar essa gravação para vocês, e muito obrigada mais uma vez, e muito obrigada para vocês, gente, vocês foram lindos, tá? Obrigada, gente, tchau. Obrigada, gente. Tchauzinho, gente.